Aleluia. É motivo de muita alegria e de grande responsabilidade assumir essa tribuna, onde tem passado grandes pregadores, homens de Deus, e estar aqui em cima trazendo a palavra de Deus, para mim não é diferente, é uma grande responsabilidade estar trazendo a palavra do Senhor. Eu quero fazer menção ao nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nosso Deus de Israel. E também quero agradecer quero mandar um abraço para o nosso pastor, presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, também com a sua esposa, que Deus possa abençoar de uma forma extraordinária. Também o nosso pastor local aqui, o nosso pastor João Paulo Moreira, também com toda a sua família. E agradecendo também o pastor João Paulo, quero estender esse agradecimento a todo o corpo de obreiro que se encontra. Eu quero convidar os irmãos para que abram comigo no livro de Êxodo 40. Enquanto os irmãos encontram, eu quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha e cultua juntamente conosco, compartilhe esse link, seja um missionário, seja uma bênção. Aleluia. Hoje é culto de ensino da palavra. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Quem encontrou, diga amém. Êxodo 40, versículo é o 34 em diante. Aleluia. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, e em todas as suas jornadas. Amém, aleluia. Eu queria dar um tema a essa mensagem, e Deus colocou no meu coração que o tema dessa mensagem seria debaixo de uma cobertura espiritual. E sabemos que o tema desse ano, até o fim deste ano, sabemos que é intercessão. E as palavras que têm sido ministradas, até na abertura do culto, a palavra que é lida, tudo provém de interceder, e nós viemos interceder. Então este ano não está sendo diferente. Ao decorrer desse ano nós estamos, obreiros, obreiras, trazendo palavras do céu, ensinando o povo a caminhar, como interceder, como orar, como caminhar na presença do nosso Deus. E a palavra, ora lida aqui, vai fazer menção a uma época em que Moisés,
debaixo das mãos de Deus, das potentes mãos de Deus, guiava o povo de Israel, milhares de homens e mulheres, guiava o povo pelo deserto. Todos conhecem muito bem a história. E Moisés vai subir ao monte, e quando Moisés sobe ao monte, depois de ter ficado 40 dias e 40 noites, ele chega e tem uma surpresa. Todos conhecem bem a história. O povo achou que já não tinha mais um líder, o povo achou que já não tinha mais um Deus. Então o povo passa a clamar ao teu irmão Arão que fizesse um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Então vai juntar ouro e vai derreter e vai fazer aquele bezerro. E quando Moisés desce, encontra aquele povo adorando uma imagem que não podia andar, que não podia ver, que não podia enxergar. E Moisés, descendo com as tábuas da lei, Moisés se ira e quebra aquelas tábuas. Todos conhecem bem a história. Depois ele sobe, depois ele desce, o seu rosto resplandece, e Deus faz uma nova aliança. E Deus vai falar com Moisés que ele fizesse um tabernáculo, fizesse a arca para colocar as leis do Senhor. E lendo aqui uns versículos, eu queria que, se tivesse algum irmão que pudesse participar comigo dessa leitura. No mesmo capítulo, número 18 em diante, quem achou? Pode ler. (40) 18 em diante. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais e levantou suas colunas. Amém. Meus irmãos, o culto é sobre intercessão, é sobre oração. Mas nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não estão mais se resguardando ou se resguardando das coisas que trazem a fraqueza espiritual. Sabemos que para nós, cristãos, levantar um clamor, uma intercessão para um irmão, devemos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Então Moisés vai começar a levantar a estrutura, a levantar colunas para fazer esse tabernáculo. Ele começa a trazer uma estrutura para dias futuros, para aquele povo que peca, que mente, para aquele povo que transgride a palavra de Deus. Então Moisés vai mandar fazer a arca, manda fazer todos os utensílios. E Moisés começa a tomar posse das preparações de todos os utensílios. Aí vai dizer no próximo, vai seguir assim: e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, no versículo 19. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs
a coberta da tenda sobre ela, e em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés foi fazendo cada passo que o Senhor foi ordenando. O que eu quero trazer para esta noite, para nós intercedermos, para nós buscarmos uma forma, a gente tem que começar a tirar pequenas coisas, a fazer pequenas coisas, a levantar a coluna, a tirar o pecado, a tirar a mentira do nosso meio. Estamos vivendo em um tempo em que irmãos levantam para interceder pelo outro irmão, pela nação, pelos objetivos que a igreja tem, mas não consegue perdoar o seu próprio irmão dentro da sua igreja. Dura é a palavra, mas quando Jesus também fez um duro discurso e o povo começou a se despedir de Jesus e ficaram alguns discípulos, e Jesus pergunta: olha, e vocês não vão? E um dos discípulos diz: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, a gente, para entender melhor, para entender como é esse passo ao qual nós devemos fazer para limpar todas as impurezas que há dentro do nosso coração, é começar a levantar uma estrutura, pilares de Deus, para que lá na frente, quando nós levantarmos um clamor, pegar a causa de um irmão para nós clamarmos, é preciso que nós tenhamos essa estrutura. O homem sem estrutura, meu irmão, Satanás ele conhece a sua vida, ele conhece a minha vida. Ele sabe quando você está sozinho, o que você está fazendo sozinho, quando você está no seu trabalho, quando você está no autocarro, quando você está no trânsito. O espiritual é real, o mundo espiritual é real. Portanto, nós não devemos brincar. Então Moisés, continuando a leitura, no capítulo 20 vai dizer: e tomou o testemunho e pôs-o na arca, e meteu a vara e a arca, e pôs o propicitório sobre a arca em cima dela, ou seja, a tampa da arca foi colocada na arca. Então vai tendo uma estrutura, Deus vai entrando na casa, começa a levantar as estruturas, começa a fazer aquilo que o Senhor já começa a trabalhar, porque para uma igreja ela tem um mandamento, é preciso que Deus esteja nela. Para que uma igreja venha fluir as suas obras, é preciso que Deus esteja nela, Deus seja a estrutura dessa igreja. Então, Deus está no centro, é a base desse tabernáculo, Deus é a base. E seguindo, vai dizer assim, alguém pode ler o 21 e o 22? Gentileza.
e levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenará a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Amém. E levou a arca ao tabernáculo. É o que eu disse. E levou a arca ao tabernáculo. Deus tem que estar no centro. Deus tem que estar na casa. Senão as coisas não fluem. Senão as mãos poderosas de Deus não vai agir sobre nossas vidas quando nós clamarmos por esta nação, quando nós clamarmos por objetivos a qual nós temos, e a qual nós clamamos todos os dias. Nós cristãos devemos andar debaixo de uma cobertura espiritual. Aleluia. 23. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, e como o Senhor ordenara a Moisés, pois também na tenda da congregação o castiçal de fronte à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Então vai sendo por etapa. O tabernáculo vai sendo construído por etapa. É levantada as colunas, é colocada a arca, é colocada a mesa, é consertado o pão, tudo devidamente como o Senhor ordenara. Aleluia. E vai seguindo. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordena a Moisés. Olha, é muito importante. Quando fala de lâmpada, a Bíblia nos relata que quando vai falar de lâmpada, vai dizer que a palavra, ela é lâmpada para os meus pés. O salmista vai dizer. Então a lâmpada foi acesa no tabernáculo. Já tem fogo, meu irmão. Tem fogo aí? Diga, pergunta ao seu irmão aí, tem fogo aí? E o fogo foi aceso. Os pães foi colocado em ordem. Aleluia. Versículo 27. E acendeu sobre ele o incenso de especiaria aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Nós temos palavra também, quando a gente fala em palavra, é a palavra de Deus. E vai falar acerca também do incenso. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse, quando João vê os 24 anciões, e Jesus está sentado no trono, no alto e sublime trono. E havia um livro que havia 7 selos, escrito por dentro e por fora. E este livro, não havia quem pudesse abrir, em cima dos céus, embaixo da terra, em todo canto não havia quem se pudesse abrir. A Bíblia vai dizer que tem
um ancião, um anjo, com um castiçal, com um incensário, e esse incensário são as nossas orações, o nosso clamor diante de Deus, e Ele vai apresentar diante do Cordeiro naquele dia. Olha a importância da minha oração, da sua oração, do meu clamor, do seu clamor. Mas para que esse clamor ele chegue até a Deus, até o Senhor, é preciso que nós tenhamos vida com Deus. É preciso que nós devemos andar em obediência, devemos andar em concordância com a palavra de Deus. Porque se nós intercedemos, oramos e não andamos em concordância com a palavra de Deus, nós somos mentirosos, então praticamos mentira. Então as nossas orações, o nosso clamor, a nossa intercessão não serão ouvidas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Leia para mim, por favor, o 25. Não, aliás, o 26. 26 em diante. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Mais um, pode. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Aleluia. Amém. Então Moisés, perante o povo, eles começam a oferecer holocausto ao nosso Deus. Eles começam a oferecer o de melhor para Deus. Depois da arca, os castiçais, a lâmpada acesa, os pães organizados. Então, vão começar a oferecer sacrifício, holocausto ao nosso Deus, o Deus de Israel. E naquela época, o povo fazia uma expiação para o pecado. O sacerdote, o único acesso que o homem tinha era através do sacerdote e do sumo sacerdote. E havia 7 festas em Israel, que havia uma festa que chamava Festa da Expiação. Essa é uma das festas mais importantes do povo de Israel naquela época, porque quando o povo levava a sua oferta para expiação de pecado, se fosse um pecado de morte, o povo levava um cordeiro imaculado, e ali colocava a mão sobre o cordeiro e passava perante os sacerdotes. Ele dizia qual que era o seu pecado, confessava os seus pecados diante do sacerdote, e ali era passada a sua culpa, o seu pecado, para aquele animal, para aquele cordeiro. Então, aquele animal era sacrificado, e o pecado daquele homem era perdoado, ele saía dali limpo. Que época difícil, né? O homem precisar para ter acesso ao nosso Deus,
hoje igual nós temos, precisar de pecar, e ter que levar algo ao sacerdote, e ter que confessar o seu pecado, para ser perdoado. E hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus, para chegar no nosso quarto, assim como Jesus nos ensinou, para chegar até o seu pastor e confessar. Você não precisa de confessar para a igreja, mas confesse para o seu pastor, o seu líder. Diz a ele: olha, minha situação é essa, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, intercessão, uma direção. Aleluia. E muitos levantam pela manhã e é incapaz de agradecer e pelo menos pedir perdão a Deus já pelo pecado que vai acontecer. Muitos, estou falando por mim, muitos são incapazes, porque nós somos sujeitos ao pecado. Mas o Cordeiro, ele veio e nos deu livre acesso, para que nós viemos até Ele, para que nós viemos ter essa cobertura espiritual, mas para que nós possamos ter essa cobertura espiritual, devemos confessar as nossas fraquezas, nos aquebrantar diante de Deus, e dizer que nós somos necessitados dEle, que nós precisamos dEle. Confessar o nosso Deus, arrepender todos os dias. Não é arrepender só no dia que você levantou a mão e aceitou a Cristo, porque todo dia nós erramos, todo dia nós somos sujeitos. Todos os dias somos sujeitos ao pecado. Ao sair de casa, se o irmão se passou, uma irmãzinha meio estranha, já olhou e subiu para a mente e desceu para o coração, meu irmão, já pecou. A palavra diz, já pecou. O evangelho é um evangelho muito simples. Ele é tão simples que ele complica. Não é verdade? Ele é tão simples, tão fácil, e às vezes pessoas ficam com dúvida. Não precisa de ter dúvida, é não pecar, é correr do pecado. Se pecou, ajoelha no seu quarto, fala com Deus: Senhor, eu preciso de um intercessor, vai ter que ser o Senhor, e Ele intercede por mim e por você. Ele é o nosso maior intercessor, mas Ele levanta a igreja. Ele levantou a igreja militante para poder orar, para poder fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é clamar pelos objetivos, clamar pelo teu irmão, clamar pelas vidas, clamar pelas almas, clamar por salvação. Aleluia. Mas isso é preciso estar debaixo de uma potente mão. É preciso que as nuvens do Senhor estejam acompanhando. Sabe o que eu acho mais interessante? É que quando a nuvem desceu sobre o tabernáculo, a nuvem parou. Moisés nem conseguiu entrar dentro do tabernáculo. Mas quando a nuvem se levantava, o povo caminhava. Cada um com seu propósito, o povo caminhava. Mas quando a nuvem baixava, o povo parava, cada um no seu propósito. O que me faz entender essa passagem é que nós devemos ter uma direção. É quando o seu líder dizer assim: para, por aí não vai. O nosso pastor, ele tem sempre o hábito de nos dar uma instrução. E temos diversos casos que muitas das vezes, quando
não ouvem a instrução, a gente vê lá na frente, muitas das vezes, o desastre. Você tem um líder, você tem um líder espiritual, você tem um pastor para te conduzir, para te instruir. Mas esse pastor, ele tem que estar debaixo também dessa nuvem. A nuvem anda, o pastor anda, e com ele as suas ovelhas. A nuvem para, o pastor para com tudo as suas ovelhas. Devemos ter uma instrução da parte de Deus. Devemos ter uma instrução, e a instrução é a palavra de Deus. E a instrução é a palavra de Deus, é ela que nos instrui, é ela que nos ensina, é ela que nos faz caminhar. Aleluia. Diz assim o versículo 31, versículo 31. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Pés fala de santidade. Guarda o teu pé ao pisar na casa de Deus. Mãos é autoridade. Quando você levanta suas mãos, você tem autoridade. Mas lave as suas mãos, lave os seus pés. Quem está entendendo, diga amém. Lave as mãos, lave os pés. As nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca, os nossos lábios tem que ser santo. Tem que ser santo. Tem que ser santo porque Ele é santo. (32) 32. E quando estava na tenda da congregação, e quando chegaram ao altar, lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também no pátio ao redor do tabernáculo. E levantou também no pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou uma cobertura da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Aleluias. E levantou também o pátio. Ele levantou uma vedação, levantou muros. Para quem não está entendendo, ele levantou muros ao redor do tabernáculo. Isso é quando você entrar no seu quarto, você tem que levantar muros. Estou dizendo de uma forma espiritual. Levanta muros, clamando ao Senhor para guardar a sua vida, a sua família, antes de interceder, antes de clamar. Se conserte com Deus. Conserte, porque todo dia nós somos sujeitos ao pecado a todo instante. Não sou um pregador eloquente, mas eu creio que a igreja está absorvendo. Quem está absorvendo, diga amém. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu peço à igreja para se colocar de pé. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo,
crucificado no Calvário, no fim do dia, ele disse: Pai, está consumado. Está consumado. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Todos aqueles sacrifício que era feito, todos os holocaustos que era feito, aquilo foi abolido, para que você tivesse livre acesso a Ele hoje, para que eu e você tivéssemos livre acesso, para interceder pelo nosso irmão, para interceder pela causa da igreja, para clamarmos, para orar, para buscar a tua face. O intercessor, ele precisa seguir passos de limpeza, de pureza, porque o cordeiro foi morto. Se o seu pecado hoje era para a morte, você não precisa de levar o cordeiro lá no pé do altar e confessar o seu pecado diante dos sacerdotes. Hoje você vem ao pé do altar e confessa diante daquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. E Ele se faz presente aqui nesta noite. E Ele se faz presente aqui nesta noite. Para finalizar, quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam-se sobre todas as suas jornadas, e a nuvem, porém, se levantasse e não caminhava, até o dia em que ela se levantava. Porém, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas, em todos os dias. Que essa nuvem, que essa proteção esteja sobre as nossas vidas. Pastor João Paulo Moreira.